falta de rotina, que é o que a gente chama de ciclo circadiano. Se você não tem o seu ciclo circadiano, que depois, se você tiver interesse, a gente pode falar mais. Se você não tem o seu ciclo circadiano ajustado, o cortisol, que é o hormônio do estresse, conhecido como hormônio do estresse, o cortisol tem duas formas que ele é liberado. Tem um eixo no seu cérebro. Eu vou falar uns nomes agora que parecem uns palavrão, mas vocês não precisam saber disso, tá, pessoal que tá ouvindo aí. Eixo hipotálamo pituitária adrenal. Eixo HPA. É o eixo que libera cortisol. Como é que esse eixo libera cortisol? O hipotálamo, que é como se fosse uma ervilha, lá no meio, tipo mais ou menos um pouco para baixo da orelha, lá no meio do cérebro. O hipotálamo, ele libera um hormônio que vai até a sua pituitária, que libera outro hormônio que viaja pela sua corrente sanguínea até acima dos seus rins e manda liberar o cortisol. O hipotálamo, ele manda liberar cortisol em duas situações. Quando você está estressado, ali, começou a se estressar, se eu medir o seu cortisol sanguíneo, ele vai estar subindo. Adrenal dispara. O adrenal dispara, é adrenalina, você começa a ter taquicardia, começa a ficar ansioso, estressado. E o segundo ponto que libera cortisol é o ritmo circadiano. Você tem uma pulsação natural de cortisol durante o dia. De manhã é para ele subir um pouco e de noite é para ele começar a descer. Se o cortisol sobe de noite, no momento que era naturalmente para ele estar caindo, você perde o sono. É por isso que quem se estressa de noite perde o sono. Porque o cortisol inibe a produção de alguns hormônios do sono. Então, de noite você não pode se estressar, teoricamente. Se você tem uma rotina toda desajustada, para começar o seu cortisol já vai estar bagunçado. Tipo, mesmo se você não estiver estressado. Então, quem não tem rotina, quimicamente no corpo, é como se ele tivesse estressado. É louco isso, né? Eu gosto de falar, rotina te liberta, mas eu nem sabia disso, né? Agora eu vou falar, a rotina te deixa saudável. Se você não tem rotina, fisiologicamente, é como se você tivesse estressado sem a percepção do estresse. Então, é quase como se você tivesse um estresse silencioso andando no seu corpo. Então, pelo amor de Deus, tenha rotina. Isso é perigoso. É perigoso, é perigoso. Inclusive, o Matt Walker, nesse livro, ele fala bastante de ciclo circadiano. Ele diz assim, a pessoa que tem um ciclo circadiano desajustado, o que significa isso? A pessoa dorme num horário diferente todo dia. Então tem um dia que dorme às 10, tem um dia que dorme às 11. Tem um dia que dorme... O que vocês estão... Eu tô aqui, ó. Não, eu tô... Eu tá, vi tipo, uma expressão, rezando pra não fazer as coisas tu viu minha expressão de disso, ó. Isso é perigoso, né? Eu tô aqui agora, né? Tudo bem, tá bom. E aí a pessoa um dia dorme a 1, às 2, aí outro dorme até mais tarde. Então isso é uma coisa, é um marcador que dificulta o ciclo circadiano. Se você faz atividade física, tente fazer sempre no mesmo horário ou próximo ao mesmo horário, porque isso ajuda no ciclo circadiano. Alimentação, tenta fazer sempre no mesmo horário, que ajuda no ciclo circadiano. Mas, principalmente, o que mais ajuda no ciclo circadiano é, por incrível que pareça, exposição à luz natural de manhã. Não tem. Eu já tive paciente, Marcelo, que foi tratada no Einstein com insônia crônica. Deram óculos laranja. Eu uso. O meu é branco, laranja, mas eu bloqueei a luz azul. Óculos laranja, fez polissonografia, dormiu lá no Einstein com um monte de cabo na cabeça e não sei o que, fez um monte de coisa, cara. Mas melatonina, suplementou não sei o que, e fez não sei o que, e tomou remédio X e fez manipulado. Entrou no RD, assistiu a aula 007, Como Dormir Bem, um guia completo. R$ 29,90 por mês. Assistiu a aula 007 e na aula eu sou muito claro. Eu falo, pessoal, e eu explico a neurofisiologia. Esse hipotálamo, vou falar um monte de nome estranho, vocês não precisam saber. Esse hipotálamo tem genes lá dentro. Deu o prêmio Nobel em 2017, Fisiologia e Medicina. Esse hipotálamo tem genes lá dentro. Olha que louco. O gene que, com pouca criatividade, né, os pesquisadores deram de nome de clock, o gene relógio. Esse gene, olha que interessante o funcionamento dele, cara. Ele produz uma proteína, gene ali, a maquinaria da célula produz uma proteína. Durante o dia, essa proteína começa a encher a célula começa a ficar gordinha, cheia de proteína dentro. E quando atinge um pico de produção ali dentro, o próprio gene identifica que encheu a célula e manda parar de produzir ele. Entendeu? Entenderam? Feedback negativo. Então o gene produz, enche a sala aqui. É como se enchesse a sala de bolinha. Uma hora vai estar tão cheia de bolinha
que o botão na parede que manda parar de produzir bolinha vai ser apertado pelas próprias bolinhas que encheram a célula. Então vai parar de produzir bolinha até que elas escoam tudo para fora. Isso acontece em 24 horas. É por isso que o ciclo circadiano tem 24 horas no nosso organismo. O nosso corpo funciona em ritmos de 24 horas naturalmente. Tá? A pessoa que não respeita esse processo, que não facilita esse processo e que fica trocando isso para lá e para cá, ela já vai ter diversos malefícios a nível de sistema nervoso central, a nível atencional, a nível de memória, a nível psicológico, etc. Então, assim, acho que o cuidado do ciclo circadiano é uma das primeiras coisas que o pessoal tem que ter com rotina.